Olha, A conexão parece ótima. Estamos te vendo de perfil, mas tudo bem. É. Então, meu nome é Pascal Aventurier, eu sou francês, sou casado com uma brasileira, então sou francês, mas o Brasil é meu segundo país. Eu acho que tem também Catarina e Miguel, que são de outros países, é muito interessante, é muito bom essa. Tem dois países, na verdade. Eu estou muito feliz de conversar com vocês. Então, eu vou falar um pouco sobre o que eu estou fazendo na França. Estou, como nós chamamos, um profissional da informação, porque não, aqui nós chamamos não de bibliotecário, somos mais de documentalista. Bibliotecários são mais gente que trabalha nas bibliotecárias, ou públicos ou universitários, um pouco diferente. E as formações também são diferentes. E eu trabalho num instituto que se chama o IRD, o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento, que é um instituto público que trabalha sobre objetivo do desenvolvimento global, mudanças climáticas, como os países do Sul. E também não é muito grande, o IRD tem 800 pesquisadores, 12 mil pessoas. E nós trabalhamos muito com o país do Sul, até tem o IRD no Brasil, em Brasília. Então, também faz parte da minha missão de trocar experiências sobre ciência aberta, dados de pesquisa, compartilhar o conhecimento científico com a gente dos países do Sul. Na verdade, nós trabalhamos também muito com o país da África. E fizemos um primeiro colóquio internacional de ciência aberta o ano passado, para os países da língua francesa na África. E então, estou trabalhando nessa área de documentação, arquivos abertos, dados de pesquisa, e sou responsável do serviço que se chama Informação Científica, para divulgar a informação para os pesquisadores, para valorizar o nosso conhecimento e para trabalhar com grupos nacionais ou internacionais sobre a ciência aberta. Eu trabalho com os editores, financiar o acesso nos recursos educacionais de publicação, são sobre essas coisas. Meu time tem 2 pessoas, estou trabalhando com muito time da TI ou da valorização, ou de gente que trabalha com infraestrutura de pesquisa. Então, vou apresentar tudo isso. E também, bom, vai ser a minha primeira slides, mas trabalhamos muito nos dados de pesquisa, porque acho que é muito importante essa área de compartilhar dados de pesquisa, e no ambiente da ciência aberta, mas também para não perder o conhecimento. Isso é muito importante, porque o que acontece? Que agora estamos numa época, tem muitos pesquisadores que fazem um trabalho imenso, que estão deixando a vida ativa, e que fazer o quê sobre todo esse material. Então é muito importante também colocar tudo em ordem para as gerações que estão chegando, para ter acesso nesse documento. E também uma boa prática, porque nós vamos ver que os dados de pesquisa, nós estamos perdendo muito, é muito rápido. Então, é importante que desde a criação dos dados, desde a criação do projeto, é importante pensar como conservar, compartilhar, porque se você conserva sem compartilhar, não faz muito sentido também. E como fazer tudo isso. Então, isso é muito importante. E também tem outro problema que se chama de credibilidade, de reputabilidade da ciência. Agora, se você faz uma publicação, é muito importante que as outras pessoas, pesquisadores, possam acessar os dados para verificar que as publicações realmente é correta.
Então, Pascal, desculpa te interromper. Podemos começar, então, a apresentação? Sim, podemos, sim. Ok. Então, você sabe como fazer nesse sistema? Tem um botão de apresentar agora. Acho que todo mundo pode fazer, então acho que você pode também, né? Consegue? Sim, então vou apresentar o meu slide, isso, hein? Isso, ótimo. Tá, tudo bem. Perfeito. Tá vendo? Estamos vendo, sim. Então, acho que uma boa prática é escrever no chat quando você tem perguntas. Assim, eu posso ver as perguntas, eu só vou dizer, vou responder mais tarde, ou posso responder Aham, quando eu estou falando, hein? Se todo mundo ótimo. concorda, eu acho que é mais interativo, assim, Sim, e perfeito. também posso ler sem me interromper. Uhum. Tudo bem? Miguel, Tudo ótimo. eu tenho quanto tempo para falar, por favor? Bom, nossa reunião vai até as 11h30, então temos ainda bastante tempo. Tá bom, tá. Mas não é. Não, eu Se vou. puderes ampliar tua tela para a tela cheia, por favor, para ver melhor, Ok. porque ainda está em... Mas aqui não estou vendo vocês. Ah, aqui também está saindo diferente. Ele não Melhor. vai conseguir ver mesmo, Miguel. Não, não pode, não? Ele não vai conseguir ver, ele só vai produzir a imagem, o slide. Ah, bom. Então tá, então deixa assim como está, dá para ver. Dá para ver? Então vou aumentar um pouco assim. Acho que tá bom assim. Ótimo, Tá bom? ótimo, ótimo. Então, bom, eu apresentei ao meu instituto. E, bom, eu posso falar que estou muito feliz de conversar com vocês. Eu agradeço muito o convite do Miguel. E também estou muito feliz de ver de novo gente que eu conheci no Brasil. E espero ver todo mundo logo. Então, vamos falar da pesquisa, do repositório de dados. E eu vou falar também da preservação digital e como pode se faz essas coisas na França como repositório de dados. Mas não sou um especialista da preservação digital, então talvez tem conceitos que eu não conheço muito bem, então eu prefiro falar isso depois de conversar para não... Eu vou fazer o meu possível para responder, mas não conheço tudo. Hein? Então, para falar sobre a ciência aberta, que já é um conceito que tem alguns anos, aqui uma taxonomia da Foster Science que apresentou todas as possibilidades dentro da ciência aberta. O que é interessante ver que tudo está bem delineado, bem separados, e que tem uma parte de dados de pesquisa, mas que tem várias outras coisas. E agora estão uma coisa mais interativas. Onde tem open access, fair data e código, mas também ligação com o público, ligação com avaliação. E tudo isso vai ser mais interativo entre vários aspectos da pesquisa. Então, é só para mostrar o passado, o que acontece agora e no meio, e o futuro. E também acho que é um desafio bem importante para os nossos áreas de trabalho, para entender que vai ter novos objetos que vão sair da ciência aberta. Bom, isso aqui é muito avançado, hein? Eu confesso, mas achei interessante mostrar isso. Então, por que compartilhar dados? Isso também é importante, porque tem vários interesses para vários públicos, os pesquisadores, que têm uma maior visibilidade do impacto, aumentar a eficiência, fazer colaborações, financiamento e muitas coisas. A agência de fomentos também, que financia a pesquisa, que pesquisa de retorno sobre
investimento e também maior impacto financeiro. O público também, você sabe que o público agora está mais interessado na ciência, mas que tem acesso a uma ciência que é uma ciência falsa, que não está verificada. Então, é muito importante mostrar que a ciência é feita corretamente e que todo mundo pode reusar o material científico. Os governos nacionais, que estão precisando de políticas baseadas em provas e a promoção dos direitos humanos e da democracia. E revistas científicas também, que são muito que tem desafio muito importante para éticas, provas do artigo e reprodutibilidade. Então, isso é bem interessante, mas tem que ser, como fala a União Europeia, open as possible and close as necessary. Para falar que tudo que você puder compartilhar, que você fez tudo para compartilhar, é bom fazer, é um esforço importante, mas tem coisas que você não pode e tem que fechar. Então, para mostrar também o contexto, eu mostrei um artigo aqui que está escrito para pesquisadores da França e que fez um trabalho no Brasil, que trabalha sobre a dengue no Brasil. E o que é interessante nesse artigo, é que eles trabalham sobre dados do SUS, do IBGE, de uma instituição também sobre o clima, usando código abertos, e tudo isso sem produzir nenhum material próprio. Então, agora tem pesquisadores que mais vão usar materiais disponíveis para escrever artigos, para fazer artigos sem produzir dados próprios. Então, achei muito importante mostrar esse exemplo, porque estamos entrando num momento da ciência dos dados, vamos dizer, podemos já pesquisar muitas coisas com os dados e tem um potencial muito importante. Estamos falando do óleo, dados são novos óleos, o petróleo, o novo petróleo, o novo interesse muito importante, mas já atualmente é muito importante. Bom, dados de pesquisa, acho que muita gente aqui conhece, mas é também muito importante passar tempo para a definição, porque tem coisas que entram no dados de pesquisa e outras coisas não. Então, eu guardei uma coisa simples da informação do OCDE, dizendo que dados de pesquisa são registros factuais usados como fonte primária para a pesquisa científica e que não são comumente aceitos pelos pesquisadores como necessários para validar os resultados dos trabalhos científicos. As informações sobre a produção de dados devem ser também disponibilizadas e devem ser explicadas ao local, a data, o protocolo e a ferramenta para a análise do código computacional. Então, é bem importante, por exemplo, se você falar do DataSource, não são dados de pesquisa. Só que o pesquisador pode fazer a extração ou formatação dos dados para mostrar um fato científico, uma hipótese científica. E tem a diferença entre gestão também de dados governamentais, eu também acho que talvez na lei é um pouco diferente, e dados de pesquisa, que servem unicamente para mostrar pesquisa. E como Dataverse, aqui nós vamos falar só de dados de pesquisa. Então, os dados de pesquisa podem ser observacionais, obtidos por meio de observação, computacionais, resultando da execução de modelos computacionais de simulação, ou experimentais, provenientes de situações controladas e bancadas de laboratórios, e também genômicos, que são uma área um pouco diferente, porque estão sequenciando muito genoma e tem muita informação em formato específico também, que pode ser um pouco diferente. Então, eu também para falar que no campo dos dados de pesquisa, tem práticas para cada comunidade que pode ser diferente. Os volumes são diferentes, os desafios são diferentes. Então,
é importante também conhecer cada área de pesquisa, criar comunidades, as práticas, para ajudar os pesquisadores a desenvolver boas práticas na gestão de dados. Agora vamos falar do repositório, porque o assunto é o Dataverse. Então, o repositório está atuando no ciclo da vida dos dados, né? Está vendo aqui o fonte do DISC, tem vários ciclos de dados conceituais, sim? E você viu que está em Data Creation, Management Active Data, and Data Repository and Archive, Data Catalog and Registries, etc. E o repositório está mais focado no Data Repositories and Archive e um pouco no catálogo ainda registrados. E o repositório de dados estão fazendo isso, depositar, descrever, preservar, pesquisar, disseminar e citar dados. Mas eles não estão fazendo todo desde o início do ciclo da vida. Isso que é importante saber. E tem outras ferramentas, e isso é muito importante, porque até os pesquisadores estão fazendo muita confusão entre o Dropbox, que chama quase um repositório, então é muito importante explicar bem a diferença entre as ferramentas. Então, está vendo aqui, dados em elaboração, dados em processamento, dados versão final, e aqui tem realmente todo no seu foco em repositórios, que tem o DOI, Digital Object Identifier, da descrição, arquivos em formato padrão, seguindo o princípio SPHERE, que vou explicar, e tem também uma certificação que pode demonstrar como transformar o repositório em um repositório de confiança. Então, tem vários tipos de repositório, tem mais de 12.200 no site resfreedata.org. Então, tem institucionais, tem temático, tem de editores, tem nacionais ou regional, e tem que são generalistas, e que podem aceitar dados de qualquer pessoa. Um repositório institucional, geralmente, vai receber só os dados da sua instituição. Então, vamos mostrar que tem diferença, e talvez é muito importante, porque o pesquisador pode dizer, ok, tem um repositório na minha instituição, no meu país, mas por divulgar mais os meus dados, eu vou decidir de colocar meus dados no repositório temático que é mais conhecido na minha área, na minha comunidade. Então, essa questão de escolher um repositório é muito importante, e tem critérios para escolher um bom repositório. Então, vou falar um pouco do Dataverse, mas acho que tem gente que conhece, então, bom, acho importante falar do Dataverse. É uma ferramenta de código aberto, desenvolvimento pela comunidade em Harvard, que tem uma comunidade ativa, como um colóquio internacional cada ano, que tem um consórcio, então e que tem também uma ampla divulgação no mundo inteiro. Então, é um repositório que está que é de código aberto, que faz referência, muita gente que faz pesquisa para achar o melhor repositório, a melhor ferramenta, estão seguindo na conclusão que eles vão escolher o Dataverse. Estão vendo 155 instalações no mundo inteiro, até no Brasil, tem várias, o Brasil tem muito avançado na difusão dos dados também. Então, o Dataverse tem um princípio, que é o Dataverse é a ferramenta, mas também um recipiente que um Dataverse pode
ter dentro outro dataverse ou dataset, conjunto de dados. Sim? É um pouco como uma comunidade no DSpace. Você escolher um dataverse que faz um container e dentro você colocar outro dataverse ou um dataset. Bom, aqui vou apresentar o DataSud, o nosso dataverse, ou eu vou falar um pouco do IRD, já falei um pouco. Donc, o Instituto Francês sobre pesquisa sobre o desenvolvimento, faz mais de 60 anos, objetivos do desenvolvimento sustentável, é para ver que tem 5 departamentos científicos que são bem diferentes, trabalhar numa geociência, outro na ecologia, outro no ecossistema, outro nos oceanos, outro no saúde e sociedade, e outro que é mais ciência humana sobre sociedade e mundialização. Em todos esses departamentos, mostrar que tem uma diversidade de área de comunidades bem diferentes. E você tem a repartição do IRD no mundo. Então, nossa experiência de dados de pesquisa começou em 2015, como observatórios de dados nacionais, sobre metadados em DOI, e 2016, tratamento de conscientização sobre os dados e plano de gestão de dados. 2018, começou a ter uma missão infraestrutura e dados digitais, mais o serviço da informação científica, mais o serviço da informática. Começamos a iniciar o projeto Dataverse, que se chama DataSud, DataSul. E trabalhamos muito em 2018 e 2019 para fazer datathon, que são workshops com os pesquisadores, para explicar rapidamente como funcionam os dados, mas também eles veem como os dados se faz depósito, eles estão mexendo como um sandbox, como dataverse para depositar dados. E foi muito importante para sensibilizar os pesquisadores, mas também para avaliar a ferramenta e ver como eles estão usando essa ferramenta. E começamos em 2019 o repositório, lançamento do repositório DataSud, e de um site de acompanhamento que é data.ird.fr, para explicar todo o ciclo da vida dos dados, quais são importantes, os aspectos de propriedades intelectuais, isso. Então, tem 2 sites, tem um repositório, DataSud, e o site para divulgação do conhecimento. E também conseguimos recrutamento de um administrador dos dados para ajudar e colocar todo esse projeto em ordem. Isso é muito importante, pensar em recursos humanos, porque nós iniciamos realmente sem forças dedicadas, sem pessoas dedicadas no repositório, mas sem pessoas realmente dedicadas é muito mais difícil. E fizemos o seminário de lançamento do DataSud com mais de 120 participantes. Então, tem um interesse muito grande para os dados, mas você vai ver que é muito mais difícil, na realidade, depositar os dados, mas o interesse é muito grande. Desde outubro de 2019, temos treinamentos personalizados em cada laboratório. Nós fazemos um grupo de pessoas referentes em cada laboratório, e fizemos uma primeira reunião há 2 meses atrás. E lançamento em 2020, lançamento de um grupo sobre o plano de gestão de dados, que é muito importante também. Vamos falar do plano de gestão de dados mais tarde, mas é muito importante para, desde no início do projeto, escrever
o que vai ser o tratamento sobre os dados, e depois ajuda muito para depositar os dados no final do projeto. E estamos fazendo um projeto de e-learning também sobre plano de gestão de dados e dados de pesquisa, para também contactar cada pessoa sobre esse assunto. E a missão Infraestrutura e Dados Digitais se tornou missão para a ciência aberta. Agora temos mais, todos os organismos públicos na França estão pensando em criar uma missão para a ciência aberta. Então, o DataSud do Dataverse, ele tem, nesse momento, 83, 84 hoje, conjunto de dados. E você está vendo a partnership UMR-IS Paris, são os laboratórios, que são Dataverse, na verdade, os Dataverse Container. Isso é bem interessante, porque você pode criar um Dataverse Container e todos os dados que vai mais dar uma visibilidade a um conjunto de conjunto de dados. Então, nosso foco são mais os dados em perigo, que já falei, os dados que são no computador dos pesquisadores, que tem perigo para perder, os dados de cauda longa, long tail em inglês, eu vou falar mais tarde sobre isso, nos dados institucionais, mas também os dados dos nossos parceiros no Sul. E também nós escolhemos não dizer que todos os dados da instituição devem ser no mesmo repositório, e o escolhimento dos pesquisadores. Porque trabalham em conjunto com os países laboratórios internacionais, a escolha do repositório é muito difícil, dar obrigação de depositar os dados. Mas que nós estamos planejando é fazer uma função de diretório dos nossos dados, incluindo os metadados dos outros repositórios, sem copiar os dados, só fazer coleta de metadados, como um princípio do depósito único. Então, o DataSud, você pode ver e olhar como é feito. São Dataverse e Dataset, que eu já falei. Tem uma apresentação por temática do lado esquerdo. Você pode escolher por cada Dataverse como você vai, qual informação você vai colocar na parte da esquerda. E no meio você tem a informação sobre o dataset que aparece. Tudo bem? Acho que sim. Miguel? Sim, está tudo bem, pode Está continuar. tudo bem? Ok. Sim. Sim, obrigado. Porque estou falando e não estou vendo ninguém, então às vezes é um pouco difícil. Não te preocupa, está todo mundo caladinho aqui, mas estamos vendo. Obrigado. Então, aqui o Dataverse HSM, que é um laboratório, é para mostrar um conjunto de dados sobre rios da África, que dá informação para a navegação e para as inundações em cada rio da África. Isso é informação muito importante. Hein? E está vendo que nós colocamos esse conjunto de dados online, e que já tem quase 148 downloads dos dados. Então, às vezes, pouco dados dá muito impacto, hein? Mas é muito importante saber. Imagina, todo esse conhecimento acessível é bem interessante. Então, está bom mostrar também algumas especificidades do Dataverse. Hein? Você tem uma função site dataset, porque a citação de dados é muito importante. Dar crédito nas publicações, o trabalho científico, no dataset que você usa. E o Dataverse ajuda para fazer isso. Dá uma descrição
para citação em formato que nós conhecemos para jornais. Donc, tem descrição, tem keywords, palavra-chave, tem a publicação, a ligação com a publicação, e tem também um lugar onde você pode ver todos os metadados em formato mais profissionais, e que é interessante com o Dataverse, você pode adicionar metadados mais acima do modelo padrão que está dentro do Dataverse. E depois, embaixo, você tem os arquivos para download. Então, dá para download todos os arquivos aqui. Tá bom? É só apresentar um repositório, dar uma ideia. Então, eu falei da longa coda, que se chama Long Tail Data em inglês. É para dizer que tem dados não estruturados, não digitizados, entrados em PC e históricos, não vinculados aos bancos de dados e acessíveis internamente ou externamente, que são foco do nosso repositório. Você está vendo que tem uma parte da Big Data, Data Science, que está bem organizado, e que tem uma parte que pode se chamar Dark Data Unpublished, que são não publicados, e toda essa parte que nós estamos mais focados. Porque, na verdade, o Big Data que acontece em uma infraestrutura de pesquisa que é muito grande, ele vai desenvolver um repositório. Eles têm muitos recursos para fazer isso, e pode desenvolver repositórios sem problema. Então, nós vamos colocar todos os Big Data dentro do Dataverse, acho que não faz muito sentido, mas vamos mais se focalizar sobre dados que são da longa coda. Coda longa, acho que você fala isso em português, hein? O treinamento é bem importante, hein? Estou trabalhando num grupo internacional de reflexão e está realmente mostrando a importância do treinamento sobre dados. Então, informação sobre boas práticas. Então, um site internet já dá um primeiro nível de difusão da informação. E fizemos esse site que funciona muito bem. E nós ajudamos do projeto que existe na França, hein, que já tem vários projetos. Não precisa escrever de novo as coisas, que eu falar. Vamos fazer uma página, vamos dizer, ok, isso é muito importante, e você pode olhar esse projeto do RANUM, que é nacional, que explica muito bem o assunto. E fizemos workshop, hein, muito conhecimento. Bom, agora como a pandemia é mais difícil, mas estamos conseguindo fazer um acompanhamento que é muito importante. E a constatação que nós temos é que, na verdade, tem pouco conhecimento sobre gestão de pesquisa dos pesquisadores. Não conhece como escrever um título, não conhece os formatos padrões para divulgar dados, não conhece nada da propriedade intelectual. Tudo isso tem que explicar pacientemente, porque é uma área nova, que é um pouco surpreendente, que estamos surpresos cada vez, porque estamos pensando que os pesquisadores conhecem tudo isso, mas, na verdade, às vezes eles são muito focados na pesquisa dele e não muito no acompanhamento, divulgação, boas práticas sobre isso. Então, tem muitas coisas para fazer. Hein? Acho que eu vi a apresentação da Fátima Martins da Fiocruz e acho que também a Fiocruz acha que o acompanhamento é muito importante. A constatação é que tem pouco conhecimento, que falta de tempo para a formatação dos dados. E isso tem que ajudar, é difícil às vezes, porque falta muito pouco para a divulgação dos dados. Ele vai só achar a última versão, ou escrever um pouco descrição dos dados, ou transformar um pouco os dados. Talvez um dia ou 2 dias de trabalho, mas os pesquisadores estão realmente cheios de trabalho, não tem tempo para fazer isso. Então, o que acontece? Tem muitos dados dentro no repositório, na parte de submissão, mas para publicar,
tem muito menos. Porque os pesquisadores falam, ok, agora está dentro do repositório, está reservado, eu vou fazer isso mais tarde. Mas, na verdade, é muito difícil ir até no final para publicar. E também tem a questão dos dados sensíveis, sim, dados pessoais, tudo isso. Mas isso tem que trabalhar e fazer, abrir o que nós podemos, e o que não podemos vai ficar fechado. Oui. Bom, tem confusão entre os dados durante o projeto e o arquivamento. Tem que explicar muitas coisas. O plano de gestão de dados também tem muitas coisas para explicar. E muito precisando de ajuda para escolher um repositório, que eu falei que tem muitas ofertas sobre isso. Bom, plano de gestão de dados é um documento em que descreve dados, como os dados serão coletados ou gerados, quais a metodologia e padrões que são utilizados no processo, como e sob que condições os dados são compartilhados e preservados, hein? Todas essas partes do ciclo de dados, do ciclo de vida dos dados. Tem modelos padrões e tem ferramenta para escrever o plano de gestão de dados, e nós estamos oferecendo um acompanhamento sobre o plano de gestão de dados. E isso é muito importante, porque agora cada projeto, na França ou na Europa, a agência do fomento, financiado sem a agência do fomento, está exigindo um plano de gestão de dados. E para a União Europeia, é um plano de gestão de dados desde o início da proposta. E faz parte da seleção do projeto. Então, é um documento que, há alguns tempos atrás, ficou um documento de declaração que não teve muito valor. Agora está muito um documento que vai ser seguido. E na comunidade europeia tem um projeto que recebeu muitos recursos, mas tem que escrever um plano de gestão de dados no início, no meio do projeto e no final. Tem 3 versões para fazer e cada vez tem avaliação do plano de gestão de dados. Bom, plano de gestão de dados tem ferramenta que você pode personalizar para a instituição. Nós estamos usando o DMP Online. É muito bom porque a pessoa pode escrever, compartilhar a redação com os outros, e também podemos personalizar a ajuda, a informação para indicar como responder qualquer as perguntas do plano de gestão de dados. Aqui é o nosso espaço no DMP UPIDOR, que é uma personalização francesa do DMP Online. E criamos um grupo multidisciplinar, que também isso é muito importante, hein? Fazendo um trabalho na gestão de dados. Tem um grupo de reflexão como serviços jurídicos, avaliação dos pesquisadores, informação científica, da minha parte, tecnologia da informação, diferentes serviços, deliberação e diferentes serviços, elaboração de recomendação e andamento. Esses são os serviços, sim. Nós fazemos elaboração de recomendação e também revisão do plano de gerenciamento dos dados, de gestão de dados, sim. Primeira coisa, elaboração de recomendações para todo mundo, que vai falar sobre aspectos jurídicos, por exemplo, o que tem que olhar, se você não pode compartilhar, como anonimizar, tudo isso. E tem muitas coisas para fazer, porque tem coisa que faz parte do nosso instituto, que não pode ser compartilhado sem, como dizer, tem recomendações que nós podemos fazer, porque nós trabalhamos com os países do Sul, mas o outro instituto de pesquisa não vai fazer a mesma recomendação. Então, tem personalização das recomendações dentro dessa ferramenta do plano de gestão de dados. E a revisão é reler, fazer a leitura do plano de gerenciamento de dados, e até podemos fazer publicação do plano de gestão de dados no repositório do acesso aberto.
Então, isso eu pensei um pouco, quais competências para a gestão de dados? Bom, no Instituto, somos 4 pessoas no serviço da informação científica que estão envolvidos na gestão de dados, sobre 3 pessoas. Nós temos um administrador, um gerente de projeto, 2 bibliotecários, que são documentalistas, na verdade. Trabalhamos dentro de um grupo de trabalho, que eu já falei, e tem recursos nacionais e internacionais que são importantes do lado direito dos slides. Então, as competências essenciais, para mim, são comunicação científica e a ciência aberta, geralmente do projetos, porque, na verdade, fazer um projeto como os dados é também saber sequenciar, animar toda essa parte do projeto. Eu acho que é uma competência muito importante na gestão de dados. E também competência sobre metadados e padrões de dados, é muito importante. Mas essas competências já existem na área da bibliotecários ou da informação científica. E tem competências-chave a dominar, hein? Então, os princípios FAIR, que eu vou abordar mais tarde. Conhecimento jurídico também, conhecimento técnicos, e plano de gestão de gestão de dados, sim. E também eu quero dizer que na França abriu um diploma universitário que se chama Scientific Data Management sobre gestão de dados, porque precisa de muita gente nessa área para ajudar todo mundo. Então, isso é uma visualização do líder, que é um grupo europeu sobre a informação científica, que mostra todas as informações sobre a competência que precisam para a ciência aberta. E tem também Management of Big Data, Cleaning Data, Reproducibility and Reuse of Data, donc Information Data Literacy, and Digital Content Creation, Metadata, metadados, bom, Link Data, não vou falar muito do Link Data hoje, vai ser muito importante. Digitalização e preservação dos dados, e a Data Curation, interoperabilidade, etc. Acho interessante ver também essas competências que nós precisamos. Bom, eu achei a primeira parte da apresentação sobre o repositório. Agora vou falar mais da preservação. Não sei se tem algumas questões agora, ou se estamos... Sim, bom, seria coisa do pessoal dizer se é interessante dividir, então, essa primeira parte como toda a parte da gestão do repositório. Tem alguma pergunta? Sim, seria bom, né? Vamos dividir, então. Então, para dar um descanso também para o Pascal. Algum de vocês tem alguma pergunta sobre o exposto até o momento? O Gildenir já começou a fazer a pergunta. Ele diz que se você poderia mencionar os obstáculos estruturais e tecnológicos que enfrentaram para realizar a preservação. Bom, Gildenir, essa pergunta vai ser para o final, tá bom? Porque a parte de preservação, ainda ele não falou sobre isso. Ok. Alguém mais tem alguma pergunta para Pascal sobre essa parte da gestão que eles estão fazendo lá no DataSuits? É muito interessante tudo o que você mencionou, tudo o que vocês já fizeram. Eu me lembro que o DataSuit tem 2 anos ou 1 ano, não me lembro. Quantos anos tem no DataSuit? Acho mais, eu não sei. Mais? Não, é porque eu vi no site do DataSuits e fala alguma coisa de 2019. Não, o IRD foi lançado em 2019, foi isso? Não, as pessoas estão usando os dados do SUS, mas talvez fui eu que escrevi o DataSUS, se possível. Ah, tá. No artigo hoje está mencionando o dados do SUS, mas quando eu fui pesquisar, eu achei o DataSUS, então mencionou o DataSUS. Ah, entendi. Miguel, eu queria perguntar uma coisa, Lídia. Pode falar.
Eu queria saber, quando a pessoa escolhe entrar no repositório aberto, e quais são as condições para ser aceito? Ah, Por sim, exemplo, muito. isso. Sim. Bom, as condições para ser aceito são, primeiro, para entrar, e tem que pertencer no IRD ou no parceiros. Então, já é uma coisa. E depois, uma vez que o conjunto de dados está depositado, tem uma referente por cada laboratório, que normalmente deve verificar os dados. Verificar tudo está em ordem vai divulgar os dados. Mas como dizer, no peer review, ou na moderação dos dados, atualmente, cada referente pode escolher de divulgar ou não os dados. Só que uma vez ele fez isso, se ele não fez o respeito todo, vamos, como dizer, tirar a disponibilidade dos dados e olhar de novo como está feito. Na verdade, nesse momento, eu não tenho muito, eu tenho 83 dados, conjunto de dados divulgados, e o administrador dos dados está olhando cada um antes divulgação. E cada vez ele tem que escrever o título, explicar qual é o autor de um conjunto de dados, verificar os dados para ver se não tem dados sensíveis. Eles têm também verificar os formatos, sim, porque às vezes no formato não é bom. Então, tem muitas coisas para fazer, muita discussão antes de publicar um conjunto de dados. A ideia é que cada pesquisador é independente, cada um sabe construir muito bem, formatar todas as boas práticas sobre os dados, mas na verdade não é isso. E tem muito trabalho para fazer com acompanhamento. Espero que eu respondi na sua questão. Sim, respondeu. Muito Mas, obrigada. na verdade, podemos falar que dados sensíveis, nós vamos publicar, mas muitas vezes tem que conversar entre o grupo para saber se são dados sensíveis, não são. Às vezes é muito difícil achar o limite. Está bem anonimizado, isso também é muito difícil. Então, às vezes tem que pensar muito sobre antes de divulgar um dados. Mas qualquer dúvida, nós não divulgamos. Entendo. Mas então vocês têm duas equipes, uma equipe de administração e uma equipe de curadoria, seria isso? Sim, a equipe tem a administração é pouca pessoa, e tem também uma equipe de acompanhamento que faz formação, e tem os outros equipes que são mais que vão dar regras gerais, mas que são mais para contatar em casos específicos. Mas o que acontece é que quase cada conjunto de dados é um caso específico, então é um pouco difícil. Mas vocês têm assim o momento certo quando vocês vão outorgar o DOI ou já de entrada já vai receber o DOI automaticamente? A aplicação tem ligação como DataSite, e a aplicação, uma vez que você publica, quando você cria o dado, você vai atribuir um DOI no dados. Está feito automaticamente. Mas também você pode fazer um DOI, mas não divulgar eles, mas só para a gente, para a revista que vai precisar olhar para avaliar os papéis, por exemplo, o papel, por exemplo. E a parte do limite do arquivo, vocês estão lidando quando o pesquisador passa do 1 gigabyte, como vocês delimitam o tamanho com a pessoa? Nós fizemos limite a 1 gigabyte, agora são 2 gigabytes por conjunto de dados. Estão pensando que se estão depassando esse limite, tem que achar outra solução que não é no Dataverse. E para nós é bem claro que o Dataverse não vai acolher todos os tipos de dados.
por exemplo, tem pesquisadores que estão produzindo dados, não sei, cada minuto, 1 giga ou 2 giga, não é essa solução que vai ser usada. Bem importante entender o papel do repositório dentro no ciclo da vida dos dados. Sí, ¿alguien más tiene alguna pergunta? Não, mas é bem interessante tudo isso, e eu posso dizer que no Brasil acho que a Fiocruz está bem avançado, e acho que está bem perto de nós, então talvez tem outro, acho que a UFRGS também tem muita coisa, então Sim. o Réseau Nacional de Pesquisa também fez uma iniciativa muito boa, então acho que essa área está progredindo muito no Brasil, hein? Sim. E com questão do plano de gerenciamento de dados, esse documento, quem que formaliza esse documento? São você? Qual instituição formaliza? Plano de gestão de dados? Uhum. Na verdade, tem um formato padrão, e cada pesquisador do projeto, líder do projeto, tem que fazer a redação de um plano de gestão de dados, que depois vai ser avaliado para a agência de fomento. Mas, como é uma boa prática, muito boa, talvez podemos fazer a avaliação da gestão de dados do plano. Nós vamos verificar se todo está, se estão usando, se que estão escrevendo está certo, se não tem erro, essas coisas. Se estão usando, estão falando bem de todas as partes, se tem dados sensíveis, mas que eles não vão falar como eles vão tratar isso, por exemplo. Vamos falar lá, tem que falar sobre isso. Essas coisas. Também, outra coisa importante é porque tem dados da saúde não entram no datasite, porque na França tem uma lei que diz que dados da saúde pública tem que ser no repositório especial, com especificação muito alta de proteção. Então, estamos pensando parcerias para esses dados de saúde, mas não podemos colocar todos a área de saúde no Dataverse. Mas Então, para por as exemplo, outras vamos receber um plano de gestão de dados que fala, eu tenho dados de saúde pública, eu vou colocar no Dataverse, eu vou falar, não é possível. Entendi. Mas isso é a única área que está separada. As outras podem, todas as outras podem. Bom, sim e não. Por exemplo, você trabalha sobre astronomia, com muitos dados, Big Data, vamos falar que não, o repositório não está feito para esse tipo de dados. Tem que ir numa infraestrutura internacionais para colocar os dados. Então, sim, tem, como eu falei, cada conjunto de dados quase é um caso específico. Nesse momento, talvez vai ser mais normalizado ao longo do tempo, mas nesse momento é um caso específico cada vez. Muito bom. Ok, mais alguém tem alguma pergunta que queira fazer agora, ou deixamos para o final também, porque já temos uma pergunta sobre preservação, mas isso vai começar agora. Ok. Então vamos continuar, por favor, Pascal. Sim, mas vou responder um pouco na pergunta do Gilles Denier, porque o que acontece é que primeiro nós escolhemos colocar o Dataverse para a ferramenta operacional e depois pensar mais na preservação, isso que eu mostrar também, porque pensar na preservação no início, já que o Dataverse está fazendo muita coisa, nós achamos mais importante perenizar o Dataverse, fazer todo o teste, a copia, a teste do crash test, né, se o Dataverse está quebrado, o que acontece, tudo isso, antes de fazer a preservação digital de longo prazo. Então,
ou fazer boas práticas no início, hein, nos formatos, que isso faz parte. Eu vou falar sobre isso depois, hein, mas e para nós foi bem importante a ordem disso em boas práticas, disponibilizar a ferramenta e viabilizar a ferramenta. E também estamos progredindo também na área da preservação, mas começamos por isso. Então, vou continuar, tudo bem? Boa. Obrigado pelas perguntas, muito interessante. Hein? Na preservação dos dados de pesquisa, então não sou especialista, mas eu tenho coisa para dizer. Bom, já na dados de pesquisa, eles são em perigo, sim, está vendo que tem uma perdidas que está folhado numa revista de 17% por ano. Dados que não são bem harmonizados, que não são no repositório, que não são no formato correto. Nós temos perdidas de 17% por ano. Também tem um gráfico que mostra que a maioria dos dados são guardados no computador do pesquisador. Então, você perde o computador, você não usa a nomeação do arquivos correto, você não sabe achar de novo o seu documento. Então, tem realmente um problema de preservação dos dados de pesquisa. Isso é também interessante, a NASA fez uma descoberta que, na verdade, ele podia fazer 42 anos atrás, usando os dados de um dado do conjunto, de uma sonda que foi enviada no Vênus em 1968. Então, a descoberta é importante, porque uma componente químico que mostra que tem atividades microbiológica, atividades então foi feito no Vênus, mas na verdade não tem ligação na vida, tem outra maneira de produzir esse componente químico. Hein? Mas também, bom, para mostrar que os dados podem ser usados e não sabemos quanto tempo depois. Hein? E também tem outros dados que não vale a pena conservar, porque você pode produzir de novo muito facilmente. Então, isso acho que é um pouco nossa filosofia. A primeira coisa é inserir conjunto de dados no repositório pertinente. Assim está descrito corretamente, tem já controle, já boas práticas na entrada. Segundo nível é inserir conjuntos de dados no repositório pertinente, mas em conformidade com os princípios FAIR, que eu vou detalhar mais tarde, mas que são princípios que podem chamar boas práticas para que os dados serão reusáveis, preservados sobre isso. O nível 3 é inserir conjunto de dados no repositório certificado, como a certificação atual se chama Core Trust Seal. Eu vou falar um pouco mais sobre isso tarde. Conformidade com o princípio FAIR, com política de preservação. E o nível 4, talvez tenha mais, hein? Eu vou dizer, me dar, porque eu fiz esse esquema, mas se tem mais ideia para arrumar, estou muito interessado. E o nível 4 são conjuntos repositórios certificados, princípios FAIR, política de preservação e arquivo permanente, que para dizer realmente arquivar não é permanente, mas que longo termo e realmente para sempre. É muito difícil fazer isso, é um desafio muito importante. E estamos mostrando também onde nós somos nessa escada. Começamos a sair dos princípios FAIR
e ter todos, e estamos trabalhando nessa política de preservação e o arquivo permanente. Então, é um trabalho que você não pode deixar, no mesmo tempo que o repositório está avançando. É importante fazer tudo isso, mas também fazer tudo isso, escrever tudo isso, antes de fazer o repositório, se você não sabe se o repositório vai funcionar muito bem, é muito trabalho. Por isso que escolhemos fazer subir a escada tranquilamente. Então, também é importante a reprodutibilidade dos dados, né? A maioria dos dados não são reproduzidos, não pode ser reproduzido, fazer de novo a experimentação é muito importante. Tem um livro sobre isso que explica as diferenças entre reproducibility e replicability. E, bom, tem gente que fala que mais de 50% dos dados no repositório não se pode ser mais reprodutível. Um pouco difícil para falar, desculpa. Então, como ajudar tudo isso? No plano de gestão de dados que nós conversamos, lá você está vendo as partes dos diferentes planos de gestão de dados. Tem uma parte que se chama Data Storage and Preservation. Nessa parte você vai falar como, onde são os dados, qual é o sistema de backup, e como os dados têm preservação no longo prazo. Então, lá já tem que pensar sobre isso, escrever, e então o plano de gestão de dados tem que ser ligados também com a preservação digital e o plano de preservação digital. Os princípios FAIR são muito importantes, porque eles nos dão uma visão, uma prática importante de como bem escrever, bem formatar os conjuntos de dados. Sim? Então, e também, eles são sobre os conjuntos de dados, mas também sobre os repositórios, porque os repositórios têm que permitir todas essas diferentes especificidades do princípio FAIR. Donc, o princípio FAIR tem uma parte que se chama findable, achável, acessível, interoperável e reutilizável. Essas 4 letras fazem o princípio FAIR. E sobre achável, você vai achar os dois, identificadores permanentes, e descrever corretamente os dados dentro do repositório, como formato de metadados. Sim? Acessível, você tem a parte de administrar o acesso aos dados a longo prazo e a obtenção do acordo dos produtores para dar acessível no documento. Interoperável, você tem que escrever formatos abertos. Quais são os formatos que são aceitados para os dados e os metadados? Quais são os vocabulários que são compartilhados? Por exemplo, tipo de dataset, tipo de conjunto de dados, ou vocabulários temáticos também. E tem metadados normalizados. Essa parte entra a parte do Link Open Data também. Essa parte é muito importante, é muito difícil realizar, mas é muito importante. E reutilizável também toda a condição para reutilizar os dados, sim? Donc a licença do uso, anonimização, acesso restrito, se necessito, todas essas coisas que são importantes. Então, tudo isso já dá boas práticas que estão muito importantes para favorizar a preservação e a reutilização a longo prazo dos conjuntos de dados. Então, seria importante fazer um curso sobre FAIR, porque é muito importante.
Aqui tem uma nova ferramenta do DANS, hein, que é a Agência Nacional Holandesa, que mostra, por exemplo, você pode dizer por cada dataset, escolher sim ou não na informação, porque essas práticas são muito importantes. Donc, o F, hein, donc, tem 3 critérios. And that the repository provide access to your dataset should make the data describing that is available in a format readable by machine as well as humans. Essas coisas, e todas essas questões são muito importantes. E a questão do vocabulários controlados é muito importante também. Bom, é muito importante e tem para a comunidade e tem boas práticas que tem que achar na internet. O que escrever às vezes sobre como fazer uma boa gestão de dados. Eu tenho um exemplo da WIT Data Initiative, o Trigo, que pesquisador do Trigo fazer uma lista de boas práticas para produzir e fazer gestão de dados na área do trigo e genômico, e estão realmente melhorando o trabalho de troca de experiência ou de dados entre todos os pesquisadores do mundo. Então, é muito importante. Hein? Se chama WIT Data Initiative, e não coloquei um slide sobre isso, mas é muito importante. Vou escrever depois. Hein? Então, na França, nós temos para preservação do longo prazo, podemos depois de 10 anos, 15 anos, não sei, tem um instituto que se chama CINES, Instituto de Informática Nacional do Ensino Superior, é um instituto público nacional, que está em Montpellier, e que tem 3 missões nacionais, que é computação de alta performance. Cada pesquisador pode pedir espaço para trabalhar no CINES. A preservação do longo prazo, mas realmente perenidade da informação, hein? E hospedagem de aplicação. Donc, é um instituto nacional e tem muita gente que trabalha, tem um sistema impressionante, e um pouco o nosso escolhimento na França, do nível nacional, é ter um lugar, um instituto centralizado sobre isso. Mas, então, como funciona tudo isso? Tem um planejamento de preservação que estão centralizados em 3 ações no CINES, hein? Que é o uso de metadados para garantir a compreensão dos documentos ao longo do tempo. As preservações de informações de representação para saber como os formatos de arquivos são constituídos e a seleção de formatos de arquivo para arquivamento ou conservação de formatos de arquivos obsoletos para garantir a leitura do arquivo ao longo do tempo. Então, é para dizer que é um pouco restrito e que não todo vai dentro nesse CINES, tem que seguir as regras que são pouco rígidas, mas depois você pode ter acesso no serviço de longo prazo, de preservação de longo prazo. Então, isso é o formato dos arquivos, mas acho que você conhece mais, que tem especificados, aberto, normalizado, standardizado, proprietário. E o formato acessam são descritos no site do CINES. Eles vão falar, todos esses formatos são os formatos que nós, estão falando, os formatos tem um suporte no CINES ou não tem, e eles estão fazendo a conversão, todo se o formato é aceitado no CINES. Mas se você não tem esse formato no
dentro do seu repositório, você tem que trocar ou conversar com o Cines, então é uma conversão muito difícil. Na verdade, tem muitos formatos diferentes. Você pensa que eu só tenho o Excel e o CSV, mas nos dados tem muito formato diferente. Donc, a primeira coisa é decidir o que preservar, usar as normas e os princípios FAIR para dados e metadados, definir o material e os metadados para arquivar, que se chama unidade de arquivamento, e transferir o material na ferramenta de arquivamento, que se chama Victam, que tem conector, e construir um conector entre o seu repositório e o Victam. Então, aqui o Victam, então, que é uma ferramenta de código aberto, que está desenvolvendo por 3 ministérios, Defesa, Cultura, Pesquisa e Educação Superior. E tem que escrever um perfil de arquivamento que é para controlar boletim de transferência e para descrever como vai ser transferado os dados. Eu escrevi aqui a documentação. E também a norma para todos esse perfil de arquivamento se chama na França CEDA, e tem uma norma internacional que se chama Data Exchange Protocol for Interoperability e Preservação, que está escrito aqui, então não vou em detalhe, mas é um tipo de tabela, você vai descrever todas as informações sobre os dados que tem a serem arquivados, sim. Bom, eu não fui no detalhe nessa parte, mas eu tenho toda a informação. E o que é interessante é que quando tem um conector, por exemplo, tem uma instituição que vai fazer um conector, mas uma vez que está feito, as outras instituições que têm um outro dataverse, ele pode quase usar o mesmo conector. Então, isso é bem interessante. E o custo desse serviço depende de duas coisas, do número de unidades de arquivamento, que pode ser muito importante, e do tamanho, do volume dos dados. Por exemplo, eu tenho a tabela que está disponível, mas, por exemplo, você tem 27 teraoctets, o preço vai ser R$100 mil por ano. Hein? Então, essa solução nós vamos usar, e também em Montpellier, então, dessa sorte, mas não tem nada a ver, na verdade, pode ser qualquer lugar. E, bom, acho que esse serviço é muito importante para a nossa comunidade. Desculpa. Bom, eu falei do Core Trust Seal, eu vou falar um pouco sobre isso. É uma certificação, na verdade é mais uma autocertificação sobre repositórios, para dizer que o repositório vai ter ter o suporte e ter uma preservação, vai existir no longo prazo. Hein? Então, tem que escrever os documentos e escrever a missão do repositório. A missão é de provide access, dar acesso à preservação de dados no domínio do repositório. E tem que escrever cada coisa sobre fazer a norma, é muito importante. Então, mostrei dois partes que estão falando sobre preservação dos dados. Então, é importante porque você não pode ter o Core Trust Seal se você não faz já uma boa política de preservação dos dados. Sim? Interessante também que eles estão falando medium term, 3 to 5, de 3 a 5 anos, e o long term, longo prazo é mais de 5 anos.
que não parece muito para nós, hein, mas bom, é importante, para mostrar que você não, que é importante fazer política de preservação de dados se você pretende ter a certificação CORTRUST-SIL. Então, aqui é mais também tem outro domínio a explorar, que é o Software Heritage, que é um site que faz preservação do código aberto. A ideia para código é mais colocar no Software Heritage que no repositório, mas tem que pensar sobre isso. Hein? Não vou falar muito, mas só quero falar que existe também essa possibilidade. Então, na conclusão sobre preservação de dados, hein, que na França tem uma solução centralizada, que é um pouco restrita, hein, que tem regras, mas que tem um operador nacional e que temos essa sorte, e que isso é muito importante, que tem um estudo de oportunidades, nesse momento, para o repositório nacional, para universidades ou institutos que não têm repositório. Não para todo mundo, mas para a gente que não tem. E também vou insistir nas boas práticas em preservação, mas também em gestão de dados, hein? Porque dentro do plano de gestão de dados, dentro nos Datosfera e no repositórios certificados como CORTRUST-SIL, são 3 ferramentas que ajudam muito na preservação de dados e que talvez é um pouco diferente da preservação dos outros materiais, porque lá tem essas ferramentas que ajudam. Também é muito importante de ter um serviço de assistência de dados para ajudar os pesquisadores que, na verdade, não conhecem muito bem, em geral, nessa área. Ou eles têm técnicos especializados, mas, na verdade, não muito, que é um serviço muito importante. Mas também pensar nas infraestruturas regional, nacional. Eu sei que é difícil, porque precisamos de recursos para tudo isso, mas se você produz ciência e que você não tem meio como preservar, disponibilizar toda essa ciência, bom, a publicação é interessante, mas tem que ir mais em detalhe que a publicação. Então, tem que pensar em infraestruturas. Então, não sei exatamente onde é a situação no Brasil. Achei muito interessante a Rede Zecariana, que trabalha mais numa parte compartilhadas em redes, acho muito interessante. Mas é muito importante. Bom, acho que eu acabei a minha apresentação. Agora está todo, eu gostei do desenho, está todo dentro, né? Bem arrumado. Muito obrigado. Ótimo. Obrigado a você, Pascal. Muito obrigado. Acho que todo mundo gostou também da apresentação. E vamos passar para as perguntas, ok? Então, sim. Se você puder sair do compartilhamento da tela, para todo mundo. Então, o Gildenir já tinha uma pergunta, né? Você já respondeu, de certa forma, um pouquinho sobre ela, né? De que esses obstáculos que poderiam ter, né, para realizar uma preservação desses dados, mas você já mostrou uma solução, né? Que na França está se optando. Você vê mais algum outro problema que poderia acontecer caso as instituições não pensem na parte da preservação de dados? Mas problemas, sempre tem problemas, na verdade. Mas não, já fazer essa parte é bom. Depois tem que achar os recursos também para manter o repositório e também para pagar o serviço de preservação. Isso também tem que pensar bem, porque, na verdade, é fácil instalar o Dataverse, fazer um teste, colocar dados dentro, mas pensar o acompanhamento,
todas as boas regras, acompanhamento das regras e a preservação, isso custa dinheiro, então tem que pensar bem tudo isso. E por isso também eu mostrei a ideia da longa corda, tem que focalizar bem qual vai ser o valor adicional do seu repositório. Porque, na verdade, tem o risco que está bem descrito em o Sayon e a Luana Salles estão falando muito sobre isso, de cimentário dos dados. Você tem um projeto, mas o projeto está evoluindo, não tem recursos, não está bem focalizado e o projeto não vai no final. Então, depois de 4, 5 anos, não tem a mesma dinâmica. Então, isso é um risco e tem que pensar bem no repositório. E por isso que eu falei do repositório nacional, porque é possível que daqui a alguns anos decidimos se juntar a outro repositório, fazer uma coisa maior, mas tem que pensar também sobre isso. Então, o risco é, primeiro, não tem todos os recursos para manter o repositório, tem que pensar bem tudo isso, do que precisamos. Mas também, se você não começa, quando nós fizemos e nós apostamos, começar e depois pedir uma vaga, um administrador, e funcionou, mas se depois de um ano o Instituto fala, não tem administrador para você, é muito mais difícil. Hein? Então, isso é um risco bem pensar o projeto do repositório, e depois manter os recursos também, que é difícil. Um projeto, no início, todo mundo está animado, mas depois de alguns anos é mais difícil. Hein? E também... uma pergunta... Desculpa, pode falar. Não, é outro problema é também que tem muitos dados que não podem ser disponibilizados. Então, o que interessa com o Dataverse é que pode dizer guardar, mas não compartilhar, e assim, mais... como dizer, descrever com metadados. Então, a gente sabe que você tem dados sobre isso. Mas tem que pensar bem essa parte também dos dados privados. E também se trabalha muito com plano de gestão de dados, porque plano de gestão de dados, se tem um instituto privado que trabalha nesse projeto, ele vai ter que aprovar um plano de gestão de dados. Então, é muito importante. Deixa eu te perguntar, é sobre o que você mencionou desse programa, o programa TAM. Ele está direcionado a arquivos nacionais e ministérios, é isso? Ele foi desenvolvendo para ministérios e para Archivo Nacional na França. Mas eles estão também aceitando dados dos repositórios, é isso? Ele está sim. Tem outro, está chegando e tem outro sistema que se chama PAC, PAC, você vai achar no site, mas o novo sistema se chama Vitam. E é específico para dados, seria isso? É específico para preservação no longo prazo. Entendi. Mas, independentemente de que tipo de repositório, né? É independente. Pode ser dados da cultura, dados do qualquer coisa, do museu, tudo isso. E o programa é gratuito para as instituições, é isso? Então, ele é open source, mas eu não entendi bem, na verdade, porque tem uma sorte de clube, e gente do clube estão trabalhando juntos, mas a pessoa que eu entrevistei ontem, que trabalha sobre isso, me falou que ele é de código aberto. Hein? Sim, mas as instituições que guardam seus dados não estão pagando por guardar os dados. Não, a ferramenta é gratuita. Você pode pagar e instalar do seu lado, mas o serviço é pago. Do Cines é pago. Hein? E também é um software de back-office, que ele chama. Pode dizer que você tem qualquer aplicação, Dataverse, OJS, OJS, essas coisas, e você vai escolher o Vitam para preservar os dados, e tem que fazer o conector entre os dois. A Viviane, olá Viviane, tem uma questão. Perdão.
deixa eu ver. Tá Viviane, bom a sim, pode. resposta, Miguel? Tá certo, sim, já deu uma ideia melhor. Viviane, pode falar com o microfone? Oi, posso sim. Bom dia a todos que eu não tinha ainda falado. Pascal, primeiro agradecer aí a apresentação, muito clara, muito lúcida, muito tranquila, e o Miguel também por proporcionar esse momento aí. Sempre bom a gente ver a experiência, né, de outros países, como estão conduzindo essa questão. Então, foi muito bom aí de ver a sua apresentação. Aí eu queria conversar um pouquinho sobre a questão que você falou da gestão de dados, inclusive das instituições de um repositório nacional. Aqui no Brasil, a gente está trabalhando com uma rede federada, então a gente está participando a Fiocruz de um piloto com o IBICT, RNP, que fizemos testes, né, para saber como funcionaria essa rede federada de repositórios no Brasil, e que foi bem sucedida, toda essa parte de testes que a gente fez. Mas a preocupação maior, eu acho que vem para mim assim, é a questão da interoperabilidade semântica que a gente precisa construir, dados, cenários que a gente precisa adotar, que estejam alinhados também, para que a gente garantir essa interoperabilidade semântica, né? Acho que vai para a lógica. E pensando isso, como vocês têm trabalhado aí na França, essa questão dessa representação que a gente precisa fazer desses dados de pesquisa em saúde, no meu caso em saúde, né, mas temos outras instituições, de que forma que a gente consegue dialogar e interoperar. E a minha outra questão, que eu também queria que você falasse um pouquinho, seria sobre a sua experiência com o plano de gestão de dados. A gente está com um plano de gestão de dados da Fiocruz, a gente está fazendo um piloto com os pesquisadores aqui, então eles estão preenchendo o plano e a gente está discutindo esse plano de gestão de dados que eles estão elaborando na ferramenta para a gente verificar quais são de que forma que a gente pode melhorar ainda mais facilitar o trabalho do pesquisador. E a gente vê que tem uma questão que, para mim, assim, é fundamental no plano de gestão de dados, que são os metadados específicos da pesquisa. E aí eu gostei muito quando você falou que cada projeto, cada pesquisa é uma pesquisa. Tem que ter esse olhar mais individualizado. Então, como vocês conseguem dar conta, para ver se nos ajuda aqui, de tentar colocar a ferramenta mais independente, que o pesquisador consiga fazer o plano de gestão de dados de forma independente, mas dar o suporte necessário, visto que dificilmente eles conseguem fazer um bom plano de gestão de dados, né, um plano de gestão de dados realmente alinhado ao FAIR, sozinhos. Como é que é a sua experiência aí? Obrigada. É muito interessante. Bom, sobre falar para o último ponto de metadados específicos, nós escolhemos, porque o Dataverse é interessante, você pode colocar, por cada Dataverse, cada container, você pode colocar metadados específicos e trabalhar sobre metadados. Mas nós pensamos fazer isso no início, mas quase nos decidimos não fazer, porque é impossível por duas pessoas gerar todos os formatos de metadados. Então, estamos falando isso. Nós temos um formato simples de metadados. Se você quer metadados mais ricos, mais em conformidade na sua era de publicação, talvez a melhor coisa é publicar no outro repositório, porque nós podemos colocar os dados da medicina, os dados da antropologia, nos dados que tem nos ecossistemas, no mesmo repositório. É muito difícil, hein? Então, o serviço é mais restrito. Estão falando, ok, você coloca no seu repositório, não tem todos os metadados. Mas podemos aconselhar por você outro repositório. Se não tem, podemos conversar, mas acho que no momento tem que ser mais razoável e falar o que podemos fazer, o que não podemos. Que já preencher os metadados que nós temos já é um trabalho muito de qualidade e já é um trabalho muito importante, um valor adicional muito importante.
Depois, a questão da interoperabilidade, bem importante também. Alors, não escolhi não falar sobre isso, mas temos projetos, sim, de vocabulários controlários temáticos. Alors, já temos um projeto dentro do nosso instituto, ter o mesmo vocabulário controlados, temáticos, para todos o sistema de informação. Contratos, pessoas, projetos, dados, publicações. Eu acho que tudo isso como uma ferramenta que se chama Workbench, os Cosmos, que são ferramentas do Link Data, então estamos trabalhando sobre isso. Depois, nós trabalhamos em interoperabilidade com parceiros, que eu não falei nessa apresentação também, nós trabalhamos com 2 outros institutos que são bem perto de nós, e cada um tem um Dataverse, e fizemos um projeto, e também para trabalhar sobre interoperabilidade e vocabulários, tipo de dados também. E, bom, é um trabalho que vocês estão fazendo. E, bom, a ideia também é colocar todo esses dados no Link Data, mas nesse momento estão trabalhando passo por passo. Hein? E também, se tem uma recomendação internacionais, vamos seguir o mais possível. Então, é importante seguir o que acontece na RDA, hein, Research Data Alliance. Acho que tem bem ativo no Brasil também. Mas lá tem muito grupo de trabalho muito interessante, hein, e é gratuito para seguir à distância. Então, tem um grupo Brasil, temos um grupo França, hein, que chama RDA France, mas é muito importante. Então, não sei se eu posso falar mais sobre interoperabilidade nesse momento. Somos um pequeno instituto, então estão olhando o projeto grande, hein, mas nesse momento não tem muito potencial na interoperabilidade, mas às vezes é um pouco difícil fazer. Mas posso falar também que tem o formato OAI-PMH no Dataverse e que estamos olhando para trocar conjunto de dados entre repositórios. Só que o OAI-PMH tem que ser bem, às vezes não é utilizado, os dados não são mesmo entre parcerias. Por exemplo, nós vamos colocar tipo de dados operacionais, outros vão colocar dados em operação, não sei a mesma coisa. Então, tem que pensar também conceitualmente como trabalhar sobre os dados. E aqui o trabalho da Quark também ajuda muito. Hein? Então, tem que, para trabalhar essas questões de interoperabilidade, acho que tem que ir no nível dos padrões internacionais, e que não é fácil, não. Pelo que eu estava vendo no research dela, a França tem 110 repositórios de dados, né? Ou seja, são 110 locais que vocês poderiam também intercomunicar-se com eles, né? Mas acho que também ou seja, isso explica uma maior dificuldade também para integrar, né? Mas é muito interessante que você já tem 110 repositórios de dados. Sim, mas os países mais avançados são Estados Unidos, Canadá, e também os holandeses, os ingleses, os alemães, são bem acima de nós, hein? Então, em prática, então é importante conversar com essa gente, sim. Alguém mais quer fazer outra pergunta para o Pascal? Uhum. Aqui, bom, a Caterina já falou sobre a parte de Big Data, né, que tem nos repositórios internacionais, fazer também a alocação de risco, de perda de dados também, tem que ter um plano, né, de contingência também, e se consultar os documentos do RDA, né, para também continuar acompanhando bem o desenvolvimento. Sim, mais alguém? O Gildenir tinha alguma coisa para falar com Pascal, Gildenir? Uhum. Sim, você tem mais? Convidá-lo para fazer uma entrevista à Revista Brasileira de Preservação Digital. Até estava fazendo algumas questões que depois eu passo, a gente conversa em particular e eu vou colocar essa entrevista na revista.
Beleza, Pascal? Perfeito. Sim, claro. Muito obrigado. Seja convidado. Ótimo, está convidado, então. Bom, mais alguém gostaria de conversar mais? Alguma coisa com o Pascal? Sim? Ok, não sei. Eu gostaria de chamar as pessoas, mas acho que às vezes não se sente bem que as pessoas sejam chamadas. Mas alguma outra dúvida que gostaria de falar com ele? Ok. Bom, então, acho que mais nos resta só agradecer, Pascal, pela tua disponibilidade, pelo tempo É que muito você prazer dedicou agradeço. É uma... para passar tudo para português também, muito bom, ver em português. Acho que em francês vai ser um pouco mais difícil, mas está ótimo. Obrigado a todos também por estar aqui. Sabem que essa é uma das atividades do grupo de pesquisa. Vamos deixar gravado também no grupo. E esperamos que podamos ter mais experiências como essa para o ano que vem, também contar com a experiência de vocês, compartilhamento de experiências, e que todo mundo possa contribuir. Bom, Pascal, tem alguma outra coisa que gostaria de nos dizer antes de encerrar? Não, eu vou disponibilizar os slides também, mandar um Perfeito. link para Miguel, e agradeço a todo mundo, e foi uma honra para mim conversar com vocês, acho muito bom. Bom, foi bom para nós também. E esperamos a gente se encontrar o ano que vem, com certeza. Sim, esperamos. Obrigado a todos e a gente espera, então, vou passar o local da gravação e também os slides. Pascal. Ok. Obrigado a todos e Muito uma obrigado ótima a tarde. todos. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Ok. Bom, agora eu vou parar a gravação. Não sei. Interromper a gravação. Achei. Até logo, Pascal. Obrigado. Tchau, Miguel. Um abraço. Abraço. Bom final do ano. Obrigado, Tchau, tchau. vocês também. Tchau, tchau.